Muito boa tarde, gente. Com grande prazer que a gente vai iniciar essa live de hoje, né? A live de hoje tem como convidada a nossa aluna Tânia, né? E a Tânia já entrou aqui, já vou convidá-la para nossa conversa, nosso bate-papo, e ela que vai ser a estrela. Ontem eu já vou pedir a desculpa, né, pelo fato de não poder estar aí com vocês. A gente teve que desmarcar, eu tive que ir ao médico. Assim, tudo bom, Tânia? Tudo bem, Dárcio? Ah, já de antemão queria agradecer, viu, Tânia? E me desculpar ontem com as mancadas que eu dei com você, porque eu tinha marcado, Imagina. depois eu desmarquei, então, e Não, agradecer. sem problema nenhum. Não, bacana que você topou participar, então muito obrigado, né, por estar falando com a galera aqui da CD Concurso. E eu gosto muito quando os nossos alunos vêm falar aqui, porque sempre tem dicas, sempre tem alguma coisa de bacana para passar para o pessoal que está prestando, né? Então, assim, de antemão, muito obrigado mesmo. Queria Imagina, que eu que quero te agradecer pelo convite. Eu queria que você se apresentasse, daí vou fazendo as perguntas. Vou te perguntando, você é o entrevistador hoje. Tá bom. Então, eu sou a Tânia, sou aqui de São Paulo, sou formada pela Unip, turma de 2000. E Bacana. eu sou odontopediatra. Você fazia ortodontia também? Alguma coisa assim? Ou não? Não, eu tenho Não? uma orto no consultório que trabalha comigo. Eu faço mais a parte de odontopediatria mesmo. Ah, legal, legal, Tânia. Fala um pouquinho do seu emprego atual, né? Onde você está trabalhando. Então, como eu te contei, né, quando eu fui chamada, porque você foi o primeiro a saber. Olha que bacana. Hoje eu estou trabalhando na prefeitura de Osasco. Eu fui chamada agora em dezembro, então eu estou novinha lá. Nossa, faz Eu estou pouquinho tempo trabalhando mesmo, né? pouquinho, eu estou numa UBS, são 20 horas. E antes desse emprego de dezembro, você estava num outro, né? Que era, você estava prestando serviço para uma organização social de saúde. Até seria legal que você falasse um pouquinho, porque tem muita gente que acompanha a gente e a gente fala, mas o pessoal acaba. Tem sempre gente nova e não conhece, não sabe o que é uma A OS, né? diferença. É isso, seria legal você falar um pouco também, porque aí já vai estimular o pessoal também a prestar processos seletivos e tal. Tá. Então, o meu trabalho anterior era na Fundação do ABC. Tá ouvindo? Tô. Tá? Era na Fundação do ABC, lá em São Bernardo do Campo. Eu prestei um processo seletivo. Na época, até eu estava fazendo seu curso, quando eu prestei. Eu lembro. Eu prestei, na verdade, porque eu estava treinando para São Caetano, né? E aí eu resolvi fazer a prova de São Bernardo e no final das contas eu fui chamada em São Bernardo, em São Caetano não. E lá Aham. em São Bernardo, qual que é a diferença? Para o pessoal entender, como é uma OS, a Fundação do ABC, né? A gente presta serviço, então é uma terceirizada que presta serviço para a prefeitura. Nós não somos funcionários públicos, né? Nós somos contratados em regime CLT, com carteira assinada, né? Tem uma certa estabilidade, né? Porque a gente prestou o processo, mas não é igual ser estatutário, ser funcionário público mesmo. Hoje em Osasco eu já sou uma funcionária pública. Legal, né? E há pouquinho tempo, então há É há pouquinho. 4 meses, Três. né? Eu fazia parte da estratégia saúde da família, né? Então era um cargo de 8 horas, 40 horas semanais. E hoje eu já estou num cargo de 20 horas semanais. Dá para conciliar melhor o Até consultório. facilitou essa questão, né? Até muita gente pergunta pra gente assim, o que você prefere, 20 horas, 40 horas? Vai depender muito de cada um, né? De Mas cada um. essa questão de consultório, 20 horas facilita, né? O atendimento em consultório, né? Sim, para quem não quer largar o consultório é bem melhor, porque a minha vida foi bem corrida quando eu estava lá em São Bernardo.
porque eu Aham. não quis me desfazer do consultório, porque eu adoro o consultório também, né? Os meus pacientes, os pequenininhos que eu acompanhei, enfim. Mas, assim, de qualquer maneira, é o que eu falei. Eu amei trabalhar na estratégia saúde da família. Hoje, onde eu tô, é bem legal também, mas o ritmo é totalmente diferente, Então né? você Eu sentiu uma sinto diferença, falta. né? Você sentiu essa É, diferença. E a diferença até no é. sistema de trabalho, né? Até quando a gente estuda PNAB, a gente vê que tem bastante diferença. Você sentiu isso na prática, né, Tânia? É diferente. Quando você tá lá, é diferente, né? Aham. Então você sente falta até dessa questão de trabalhar na estratégia, esquema de reuniões, né? Fazia, Isso, fazia VD também, né? Visita fazia domiciliar. visitas domiciliares, tudo, então era uma carga de trabalho maior, mas eu acho que era mais fácil de fazer o vínculo com o paciente, era legal por você conhecer o que você estava fazendo, porque depois de um certo tempo você começa a colher os frutos do seu trabalho, né? Bacana. Então, quando aquele paciente começa a retornar e está tudo bem, quando ele fideliza lá na unidade, quando você retorna na escola, no programa saúde da escola, quando você compara os índices. Então, assim, agora, depois de um tempo, eu estava conseguindo ver os frutos do meu trabalho. Quanto E tempo aí eu mesmo que acabei você saindo. ficou lá? 3 anos. 3 anos? Três Ficou. anos quase. Pô. Eu lembro quando você entrou, que você me deu a notícia, né? De que Também foi o tinha sido primeiro a convocada. saber. E eu lembro também quando você deu a notícia agora de Osasco também, né? E fala pra gente um pouquinho a sensação, né? Porque é uma sensação que é uma sensação gostosa, né? De ter a sua aprovação e ter convocado, né? Fala um pouquinho do que você sentiu, assim. Então, na verdade, a primeira vez, tanto a primeira como agora para Osasco, demorou um pouco para chamar. E aí, essa de Osasco, eu vou te falar que eu já não tinha tanta esperança, porque não Olha que. foi um concurso, não foi um concurso que eu peguei uma colocação tão boa, honestamente. Mas aí eles acabam chamando. Isso também é legal para as pessoas terem essa noção, porque às vezes a gente fica e se pega no edital, né? Ah, tem uma vaga Verdade. só, tem 2 vagas só, ou ah, é cadastro de reserva, e a gente acha que não vai ser nunca. E olha, eu achei, nem lembrava mais direito disso, e de repente veio a notícia. Então, assim, foi choro, foi um boom de sensações. E por saber que seria funcionária pública, a tão sonhada estabilidade, né? Então, assim, acabei não pensando 2 vezes em trocar, eram Aham. 20 horas, né? Então, assim, olha, é muito gostoso, né? É E o muito bom. salário também é um salário bacana, o salário de Osasco, né? Por 20 horas Bacana, também. bacana. Para 20 horas tá bem bom e ele é bem, se a gente for pensar, ele está bem equiparado com o que eu estava ganhando lá na outra prefeitura, então não tinha nem o que pensar. É um ótimo salário. Não Foi um tinha concurso nem. bem concorrido, né? Na Foi. época. Foi bem concorrido. Por isso que eu também não tinha esperança. E a Aham. gente não pode pensar assim, né? A gente E acaba foi se pondo totalmente para baixo. inesperado, então, né? Foi totalmente Foi. inesperado quando te chamaram. Então, quando é assim, a alegria acho que é até maior ainda, né? E eu acabei entrando no lugar de uma dentista que se aposentou. Então é Ah, olha. possível, né? Aham. Tá vendo? É possível. Tudo pode acontecer. Não, que bacana, Tânia. Não, assim, você tava. Eu lembro que você falou, eu adoro a estratégia, tudo, né? E surgiu essa convocação, mas é o que você falou, você nem pensou por conta da estabilidade, por conta de ser 20 horas, por conta de todas essas vantagens, né? Mesmo você estando feliz Sim. lá em São Bernardo, né? Tinha muitas Tinha vantagens para todas essas você. vantagens. É que a gente acaba se apegando, né? Eu gostei muito, foi meu primeiro cargo público lá. Eu fui muito bem recebida, tanto pelos funcionários e quanto pelos pacientes em si, né? Então eu fui muito feliz lá. Posso falar que eu fui muito feliz. E eu lembro muito de você falando que você ama trabalhar, né? Na saúde pública. E realmente eu vi que eu também amo. E trabalhando, né? Quando você pega o gosto, é um negócio que fica impregnado, né? Isso é É, muito bacana. Muito, é, muito, muito legal, Tânia, que você deu esses depoimentos, porque assim, a gente, né, essa coisa que você falou
acreditar que você nem lembrava do concurso, que a lista roda, isso tem que ficar. É bom que as pessoas saibam disso, porque, Saibam disso. né? E como que foi a sua Inclusive, convocação? inclusive só para complementar, na época, Sim, o concurso de São Bernardo, não sei se você lembra, muitas pessoas fizeram, porque vinha logo em seguida, depois de 15 dias, São Caetano, e ele, no edital, ele dava cadastro reserva, né? verdade Eram também. 20 vagas de cadastro reserva. E eu fui a 20ª colocada, depois de uns recursos que a gente escreveu, tal, para São Caetano, tudo, que eu quero te agradecer, porque Ah, você sempre me ajudou, inclusive nisso. Então, assim, São Bernardo era cadastro reserva. Então, quer dizer, a gente acha que não vai ser chamada e pum! Eu fui chamada depois da prova, uma questão de um ano depois. bacana. Tem É. algumas perguntinhas aqui, eu já vou fazendo, depois a gente vai, eu vou te ajudar, eu vou te... Tatiana fez um elogio para mim, obrigado, Tatiana. Processo seletivo para mim nunca mais, é que depende do processo que a pessoa faz, né? Esse pensamento, né, geralmente acontece quando você presta um processo que você vê que aconteceu uma mutreta muito grande. Então, a gente fica mesmo. Eu até concordo com o Breno. E eu passei também, não sei se você lembra da história que eu contei, que eu prestei em Ferraz de Vasconcelos, tinha ficado em 7º lugar, eram 8 vagas, e aí não chamaram também. E aí montaram outro processo seletivo. Só que se você ficar com esse pensamento, o concurso não está nem aí para você, né? O processo seletivo, a prefeitura. A gente que tem que ter o interesse e correr atrás, né? Então, assim, eu entendo que tem lugares que tem esse problema, mas, assim, a gente tem que prestar. Se a gente quer trabalhar no SUS, né, a gente tem como objetivo, tem que fazer igual a Tânia, né, acreditar, fazer. Ela fez Fundação ABC, depois fez Osasco, né, e foi... Fiz IABAS aqui em São Paulo Uhum. também, passei, só que acabei não querendo, Ah, você então a pode lista até... rodou. Então, né, É. são vários exemplos, né, Iabas, que você tinha falado para mim também, eu tinha até esquecido do Iabas, né, e primeiro você entrou na Fundação ABC, você acabou não querendo porque você estava bem lá em São Bernardo, o que... Isso, e daí também o IABA seriam 8 horas, e como eu já estava bem adaptada para mim, eu caí num lugar bom e eu gostei do pessoal, eu já estava formando o vínculo e começando a ver Aham. o resultado do trabalho, eu falei, não, não vou. Entendeu? Porque em termos de distância ia ficar a mesma coisa, né? Enfim, aí eu falei, não, não vou. Mas é aquilo, a gente tem que acreditar e prestar em tudo. Isso era um conselho até que a minha mãe falava, não, presta, 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 porque você vai pegando mão de prova, né? E presta tudo, presta tudo, presta tudo. Depois você vê. Se E passar, você decide. eu lembro da Tânia, não sei se você lembra disso, que você veio conversar comigo e falou, nossa, Darcy, eu tô tanto tempo sem estudar, né? Eu tô no consultório já há muito tempo, será que, né, vai dar certo? Daí eu falei, não, estuda aí que, né? E aí a gente está aqui conversando como colegas de funcionário público, né? Então isso é muito bacana, né? A gente ter tido aquela conversa no comecinho, quando a Tânia foi fazer um curso com a gente, e agora a gente está conversando de uma história de sucesso, né? Muito bacana ter isso, né? O Alan está perguntando, esses processos seletivos costumam abrir em qual mês? Tem um site? Isso é muito variável, né? Tem que ficar acompanhando, Tem que ficar né? acompanhando. E alguns, eles abrem processos seletivos maiores, né, como IABAS, SPDM, mas outros são processos menores, menos divulgados até, né? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Tem uma pessoa perguntando do SEST, que tipo de regime? SEST, não sei se você conhece, é tipo o Senar, SESC, então é CLT, tá? Ela está perguntando. O Alan está perguntando quanto tempo que demorou. Vamos primeiro para a Fundação ABC e depois a gente fala de Osasco também. Quanto tempo demorou para chamar, você lembra? Para a Fundação ABC foi mais ou menos um ano entre a prova e eu ser chamada. Osasco, acho que a prova foi 2017, né? Se eu não 2017, me isso. engano. Foi, porque eu acho que eu tinha acabado de entrar em São Bernardo, estava bem nova lá quando teve a prova. E aí eu fui chamada agora, dezembro de 2019.
Foram quase 2 anos. 2 anos, né? 2 anos. É porque Aham. foi prorrogado, né? Aham. Então, E muitos desses demora. E aí concursos. tem que ficar acompanhando, né? Porque Osasco eu quase perdi, pessoal. Porque a gente acaba não olhando. Então, alguns vêm por telegrama, outros vêm por e-mail, enfim, tem que ficar muito de olho. O seu caso de Fundação ABC, acho que é Telegrama, né? Se eu não me engano. Ou Fundação não? ABC foi por telegrama. E no Osasco, como que eles fizeram a Osasco convocação? saiu no Diário Oficial, eu não vi, eu não Nossa. vi. Quem me avisou foi uma colega, até fez curso com a gente e tal, a Carla, e Ah, ela me Carla. mandou, Aham. ela me mandou um WhatsApp, ela falou assim, Tânia, não sei se te interessa ainda, mas você foi chamada em Osasco. Aí eu fui olhar, né? Aham. Porque eu não recebi telegrama de Osasco, né? Foi só a convocação no Diário Oficial. E Legal, nossa. depois eu fui ver, veio por e-mail, mas já estava Aham. quase para expirar o tempo. Nossa, então é uma dica. Eu tenho falado isso, que o pessoal acha que tem que. Não precisa, fica tranquilo, né? Olha, se a Carla não tivesse te avisado, né? Poderia ter Eu teria, passado uma aprovação, né? E, nossa, seria uma. não, ela sabe que depois eu agradeci muito para ela, muito, muito, Ah. muito, porque A realmente ia ter Carla passado. tá em Osasco também? Não, a Carla está em Campinas, foi convocada em Campinas? Campinas agora. É. Ah, legal, legal. Ela era da região do ABC, né? A Carla, ela era do Ipiranga, ela acho que ela não Ipiranga, tinha verdade, ainda. verdade. Ela não, acho, não, ela só tinha acho que consultório, ela não estava acho que em Aham. nenhum público E agora ainda. foi para Campinas. Nossa, que Foi bacana, para que Campinas. bacana. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, ó. Até o Alan tá perguntando se foi telegrama, e-mail ou ligaram. E ele tá falando que já fez alguns concursos, já nem lembra de todos. E é importante, o que a Tânia acabou de falar, é importante ficar de olho, porque pode passar, né, totalmente sem Batido. batido. E é uma E eu perda não, que não. não tem, né? E eu não estava acompanhando exatamente por aquilo que eu te falei. Como não foi uma classificação tão boa, eu não tinha tanta esperança, né? E aí a gente não pode perder essa esperança. Aprendi mesmo agora na vida. Né, duas vezes, duas situações, É, né, e as duas que deu é, certo, né, então muito bacana, nossa. Eu fico muito contente que o seu emprego público e um bom emprego público de 20 horas, né, é. Tânia? A Amanda tá perguntando quantas vagas tinha no edital, você lembra? Ai, eu nem vou lembrar disso agora, porque Se faz eu tempo. não me engano, se eu não me engano, eram 10 vagas, se eu não me engano. Acho que Osasco, sim. que é uma cidade grande em São Paulo, né? Osasco é uma cidade que tem quase 1 milhão de habitantes, né? Então faz parte da grande São Paulo. Então, para quem é de fora de São Paulo, só contextualizando, é uma cidade grande. Então, se eu não me engano, 10 vagas. Se alguém tiver aqui, até a Andrea, eu vi que ela entrou, não sei se você lembra, a Andrea fez o curso também, ela está em Osasco também. Não lembro. Andréia Shimabuko. Não sei se ela está aí ainda. A Caritas, que fez o curso também, ela perguntou se foi o último concurso. Foi, né, Tânia? Foi o Foi, último né? concurso de. Aham. Em que ano foi? Foi 2017, né, o concurso de Osasco. A Caritas está perguntando que se chamaram até que classificação. Você lembra? Você sabe? Eu não sei. E agora em Osasco eu era a 41ª. Legal. E chamou, será que chamou mais gente? Eu acho que sim, porque no Aham. dia que eu fui assumir, eles tinham chamado 10 dentistas. E parece que nesse dia apareceram acho que uns 4 ou 5. Ah, Então então tiveram que chamar deve mais o ter pessoal que não foi mais. chamado, né? É. E é muito bacana você ter falado isso, porque, assim, tanto o concurso de São José dos Campos, que também é uma cidade grande, Osasco, a lista rodou bastante, né? E, assim, Bastante. o pessoal, às vezes, como você falou, eu nem lembrava mais, porque não tinha, né, tido uma boa classificação e no final deu muito certo, né? É. Então, Ah, e lá, o que eu ia falar?
como não foi uma boa classificação, eu não fiquei prestando atenção, né? Só que aquele negócio, além das pessoas se aposentarem, outras pessoas que não aparecem no dia da convocação, pessoas que, como eu, por exemplo, saem de um e vão para o outro. Então, é difícil a gente prever, né? Sim, sim. E o bacana é que você fez o upgrade, né? Você saiu de um de 40 para o de 20, ó, maravilha, né? Maravilha. Maravilha. Muito bacana. O pessoal tá te dando parabéns, mano. Ah, Sucesso. obrigada. Até o VTR Cavalcante está perguntando: quem é concursado pode trabalhar em 2 lugares? Só não pode bater a carga horária, né? Então, normalmente, quando você tem um emprego de 40 horas, como no caso eu tinha lá na estratégia, eu não conseguia conciliar com nenhum outro cargo, né? Agora, eu fui aprovada em um outro concurso também, aqui na Prefeitura do Taboão da Serra, para especialidade, sou a primeira, não foi chamado ainda, né? O concurso foi prorrogado, tô assim, na torcida, esse eu consigo conciliar. É para Entende? pediatria? Para odontopediatria. Olha, Agora, que bacana. quando você trabalha, por exemplo, na estratégia, não dá. Então, Uhum. né? Até o que se fala é que até poderia. É que tem lugares que tem um plantão assim de horário estendido, né? Se for horário normal, não tem Ah, como sim. Se mesmo, for né? horário normal, não tem Normal não tem como, como, né? mas existe uma possibilidade se você trabalhar, mas tem que conciliar com o local, porque se o local não tiver esse horário, você não vai poder, Mas né? aí você diz só se for plantonista, né? Por exemplo? Provavelmente plantonista, ou em Plantonista. se é em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo tem um horário diferente, né? Tem horário das 7 às 11, 11 às 15, 15 às 17. Se você conseguir conciliar, né, aí poderia, né? Poderia. Aí, mas E assim, ainda agora aí eles são estão casos especiais. querendo, acho que, aumentar o horário, né, Darcy, parece? De fazer aquele Sim. horário das UBS estendido, né? Até E 8 da aí, noite. Para alguns. aí é Aí vai. possível. É. Perfeito, não. Tem bastante gente te dando parabéns. Obrigada, pessoal. E para Aí, para quem está ainda se formando, já estudar para concurso sem ter prática, fico muito preocupado em relação a isso. O que você acha, Tânia? Eu tenho a minha opinião, vou dar minha opinião. Vou até ligar a tomada aqui, só um momentinho. Mas pode responder, Tânia. Olha, eu acho que quando a gente está recém-formado, a matéria toda está fresquinha na cabeça. Isso é um ponto positivo, né? Daí você vai ter que estudar legislação, enfim. E eu conheci uma pessoa muito legal lá em São Bernardo, que era uma dentista que já estava trabalhando lá. Ela ficou por 7 anos lá. E ela entrou recém-formada. E para ela foi, assim, um grande aprendizado. E depois eu digo que ela me ensinou muita coisa. Eu, mais velha do que ela, entendeu? Cheguei lá totalmente crua e ela me ensinou muita coisa. Então, assim, ela pegou a prática na marra. É muito Uhum. legal. Eu acho super válido. Não sei. Agora o professor fala. Não, não, mas eu acho que isso é muito de opinião, mas assim, é, quem está se formando, né, eu acho que tem que prestar muito concurso para treinar primeiro, né? Pegar a mão de E prova. pegar a mão de prova, como né, você fez várias provas e nos últimos você estava indo muito bem, né? Tanto que tá bom, você está em primeiro, só está aguardando tudo. Né? Faz a diferença também, né? Esse preparo, não só de estudo, mas também até de fazer prova, né? Você é um exemplo bem claro disso, né? E a base que você foi criando fez toda a diferença Assim, nesses a últimos, né? primeira prova que eu prestei, eu não esqueço, foi para Diadema. E assim, eu fui super mal, assim, na minha cabeça eu fui super mal. E Aham, aí eu falei, ai, não vai dar certo. Por isso que eu te falei, Dário, será que vai dar certo isso? aham, E aí você vai vendo que conforme você vai fazendo, é aquilo que você sempre fala e é real. As questões se repetem, né? As questões se repetem e às vezes quando você chega lá, já está quase que automático algumas coisas. Né? Principalmente se a banca é a mesma, às vezes a pergunta é é igualzinha, igualzinho, é né? É igualzinho. igualzinha. Aham. Então, eu Não, acho isso. legal fazer, né? Se tem essa intenção de ir,
o serviço público ir prestando, nem que não vá de repente assumir, mas essa minha amiga acabou assumindo, ela tinha, sei lá, acho que 2 anos de formada, e aí ela foi, porque lá a gente faz tudo, né? Na estratégia é uma clínica geral, né? Aham. E dando sorte, como você deu, de estar numa equipe bacana, nossa, o pessoal vai pegar você na mão e vai te botar para cima, né? Porque se você tem a sorte de pegar uma equipe bacana, né, virar uma família, o que acontece geralmente nos postos de saúde, é só não tem que se preocupar, Tatiane. A preocupação é você passar no concurso primeiro, né? Eu acho. Sim, E aí é sim, só porque alegria, né? olha, eu tô com uma aqui suspeita, a Tânia é maravilhosa. A doutora Andressa trabalha agora lá em São Bernardo. Ah, Eu tive a legal. oportunidade de trabalhar com ela lá. Sua amiga. E acabamos ficando amigos também, é uma ótima profissional. Uhum. Mas o pessoal, é isso que você está falando. Se você chega, você acaba fazendo as suas amizades e quando você está interessado e o pessoal vê isso, quando você se empenha, todo mundo te ajuda. Então, assim, eu já entrei na estratégia que eu acho que é uma parte um pouquinho mais complicada. É diferente de você pegar uma UBS normal, porque a estratégia é um monte de coisa. Né? É visita domiciliar, é programa saúde na escola, é reunião de equipe, é grupo disso, é grupo daquilo. Então, literalmente, eles me abraçaram. E literalmente eu falei, gente, no primeiro dia, eu não esqueço, eu falei assim, eu não sei nada. Tudo que eu sei é teoria. Eu preciso de Uhum. ajuda. Né? A gente reconhecer que a gente vai precisar de ajuda e Sim, com pedir humildade, ajuda. né? Com humildade, né? Isso, quando você pede ajuda, as pessoas geralmente estendem a mão, né? É uma ou outra pessoa É. que não é exceção que não vai te ajudar, na Sim, no verdade, né? começo eles gozaram, tiravam sarro, às vezes falavam que eu estava demorando muito. Doutora, mas você vai atender, você vai encaixar, você vai não sei o quê. Uhum. Vou. E pegou o ritmo, né? Você pegou um ritmo de Chegou. estratégia que é o que você falou, você sente até falta hoje em dia na UBS, porque é um pouco diferente, né? Eles me perguntam hoje, eu falo assim, ai, tá tranquilo, tá Aham. sossegado, tá sossegado. Legal, Mas legal. não tem que ter medo, não. O pessoal ajuda, acolhe bem, e é o que você falou, é uma equipe. A gente passa tanto tempo no trabalho, se a gente for parar para ver, né? E dependendo Ainda mais de 40 onde horas, você né? trabalha, 40 horas você passa mais tempo com seus colegas de trabalho que com a sua família, às Verdade, vezes, verdade. né? Então a gente vira uma família mesmo. Então, o ambiente é tudo, né? Se você tá bem no ambiente, nossa, você tá tranquila, porque daí o ambiente é muito importante para o dia a dia ser leve, né? O dia a dia ser gostoso até. Uhum, perfeito. A Isabela tá te perguntando, você estudou por quanto tempo para concurso? Ixi, Isabela, muito. Na verdade, eu digo assim, quando eu decidi começar a estudar, Isabela, já fazia um bom tempo, só para você ter uma ideia, eu tenho 20 anos de formada agora, né? E eu comecei pegando a parte de legislação sozinha, porque eu falei assim, eu preciso me inteirar dessa parte, né? Que era uma coisa que eu não tinha nem ideia. Então começa lá o caderno 17, vamos ver, né? A parte de legislação. Quando eu terminei, eu falei assim, e agora? O que eu vou estudar? Aí você pega lá o edital, sei lá, a primeira prova que eu prestei, eu não lembro se foi uma SPDM ou foi Diadema, não lembro. Você fala assim, nossa, o edital é muita coisa, né? É só tudo Não, da não é muita odontologia, coisa, é né? tudo da É tudo. odontologia. Eu falei, e agora, né? Aham. E aí que eu comecei a fazer o curso. Então, assim, aí eu fiz o teu curso, daí eu estudava em casa sozinha. Eu acho que para a prova de São Bernardo, em 2017, eu fui chamada, a prova foi em 2016, eu acho que eu comecei a estudar, eu voltei a estudar em 2015. Que eu acho que eu estudei um ano, porque eu comecei em casa, estudei a parte de legislação, depois prestei a prova de diadema sem fazer cursinho, nada, e depois eu falei, não, eu preciso de ajuda. E aí que eu fui para o curso, então eu já estava estudando. E depois eu fiz outros cursos com você, né? Uhum. Porque aquilo que você sempre fala, a gente tem que conhecer as características de cada banca, né? Para você fazer o estudo dirigido.
Então, aí você vê que você melhora muito dessa maneira, porque senão é tudo do edital, é o que você falou, é tudo da odontologia. E quando a gente foca no que a gente vai estudar, você consegue o resultado melhor. Mas tem que estudar, não tem segredo, né? Então eu fiz o cursinho para prestar a prova tal, depois eu fiz o cursinho para prestar outra prova porque era outra banca, eu fiz o curso do SESC, enfim, foi bastante tempo estudando. Inclusive, o ano passado eu fiz o curso do SESC de novo, né? E tem que ir estudando. A Tânia, ela foi freguesa nossa da CD Concurso. Ela fez vários cursos, não foi um, né, nem dois, foram Não. alguns cursos. Mas no final a gente vê que tudo valeu a pena, né? E eu lembro dela chegando toda assustada, toda preocupada, será que vai dar, né? E, poxa, é muito gratificante poder conversar com ela, porque e tá falando das histórias de aprovação dela, porque a gente lembra, eu lembro da exata conversa que a gente teve, que ela falou para mim, nossa, muito assustada com a matéria, né? Será que vai dar, né? É muita coisa, não? Vai firme aí, estuda e que você vai conseguir, né? E tá aí, né? E uma dica muito importante que eu não esqueço, que você fala sempre também, né? A maneira da gente estudar faça exercício, faça exercício, faça exercício. Aí tá eu aqui, ó, com a Bíblia. Isso aqui me acompanhou por muito e muito e muito tempo, porque fazer os exercícios deu total diferença. Ah, que bacana, né? Hoje, olhando para trás, é bacana ver, né, que valeu a pena, né? Se dedicar, se estudar. Hoje você está numa prefeitura e está esperando ser chamado em outra. Olha que Se maravilha, Deus né? quiser. E se eu Sim. não for chamada, você se prepara, que daí eu vou ter que fazer outro curso. Não, tem o Sesc também, que o pessoal faz upgrade, geralmente, né? Tem muita gente que é aluno nosso que passou em algum concurso e fala, não, eu quero passar no Sesc, daí vem fazer o curso com a gente. Então, eu fiz o curso do SESC, não o outro, o anterior. E eu fui super bem na prova, lembra? Lembro. Super, super, super. Na última etapa eu acabei Ficou me faltando perdendo. pouco, né? Ficou faltando pouco. A fase oral. Eu fui até a última, né? Mas, não, ainda dá para fazer upgrade depois também. Ou Se Deus vai ser quiser. chamada também tabuão também, né? O William, que é nosso Quem aluno, sabe, perguntou. né? O William, que é nosso aluno, perguntou quanto tempo você falou mais ou menos, né? Para Tânia também. Eu comecei a estudar? Você começou a falar em Bastante. Eu comecei a 2015. estudar antes, comecei a estudar bem antes da aprovação. O professor Denis. O Denis que. Também me ajudou, o professor Denis. A Carolina ela falou que eram 10 vagas mesmo. Carolina também foi Pra aluna Osasco, nossa. né? A Andréia também, a Andréia que é uma amigona minha, que também está em Osasco. A Andréia está em, acho que 2 vínculos de Osasco. Passou no mesmo concurso seu também. Ai, que legal. A Ruth também está te dando parabéns. A professora? A Ruth. Oi, Ruth! Ruth me ajudou, mandei e-mail para ela, tirando dúvida. Eu abusei desses professores, viu? Não, mas a ideia é essa, né? Que a gente ajude vocês de toda forma possível, né? Bastante gente dando parabéns, a Ruth, a Caritas fez o curso também em Osasco. A Carolina perguntou se é regime estatutário, daí a Andréia já até respondeu, tem estatutário e CLT. Estatutário e CLT. O meu é estatutário. Bacana. Só um adendo, né? Porque o pessoal pergunta qual a diferença de estatutário e CLTista? Estatutário, você vai seguir as regras do estatuto do município. Então, cada município tem uma regra, né? Osasco tem uma regra, assim como São Paulo tem uma regra e Suzano tem uma regra. Todo município tem uma regra diferente. Eu não sei lá em Osasco, mas em São Paulo, por exemplo, eu tenho direito a 10 faltas abonadas por ano. Não sei como que é Osasco. Também. Então, isso é igual. Suzano, por exemplo, eu tinha 6. Né? Então, vai variando. Lá em Suzano, em São Paulo eu não tenho licença-prêmio, mas em Suzano eu tenho direito a licença-prêmio. E aí vai variar Parece de que Osasco tem também. Bacana. Muito bom.
E o pessoal às vezes pergunta se pode ser CLT num município. Pode, né? Mesmo existem empregos públicos que você é CLTista. Teoricamente não era para existir, mas no Brasil, né, o pessoal vai deixando e ainda tem muito município que não tem o estatuto próprio. Então segue a regra do CLT. CLT. Né? Opa! Caiu aqui. Tem problema. Eu vou lendo aqui algumas. A Andrea falou que tinha estatutário CLT, a Carolina falou legal. Deixa eu ver. O pessoal nota. E a Andresa te elogiando, nota 10. Doutora Marli. Doutora Tatiana... Marli também está trabalhando em São Bernardo. São Bernardo, lá onde você trabalha? São Bernardo. E o Denis, Ruth sempre são parceiros. O Denis, a gente está lá para isso, né? A gente. E a Marli está falando que saudades, né? Bacana. Você lembra como você conheceu a gente, Tânia? Como que você conheceu a gente? Posso ser honesta? Foi a minha mãe que estava procurando para mim. A gente ficou procurando pela internet, a gente digitou lá concursos, cursos para concursos, enfim. E aí acabei fazendo lá. Que bacana. Que sorte a minha! Foi uma procurou e achou no Google, sei lá, então, né? E o que você achou assim de... Você já falou dessa questão que a gente sempre fala de questão, fazer muita questão, né? Você já falou que você estudou antes já, né? Então a base já foi criada. E assim, o que você acha que foi o mais importante para você começar a conseguir passar nesses concursos, assim, Tânia? Fala para o pessoal, fala para mim. Então, eu acho que essa questão do estudo dirigido, como a gente faz para lá. Então, quando você abre um curso específico para determinado processo, determinado concurso, você acaba focando naquela banca, e com a tua experiência, né, de já saber mais ou menos o que vai cair, expor as questões para a gente, discutir em cima das questões, né? Então, acho que a gente acaba pegando o jeitão da banca, porque como é tudo para estudar, não dá para estudar tudo, né, gente? Então, a gente acaba focando naquilo que você já tem a experiência, né, do que vai cair. Acho que fez toda a diferença. E o legal é que quando você coloca as questões lá, você acaba dando a resposta, mas dentro de uma questão a gente consegue estudar os outros tópicos, então você acaba fazendo uma revisão teórica de todo aquele ponto. Então a gente consegue estudar um monte de coisa num tempo mais enxuto, né? Então, eu não sei, eu acho que quando a gente está lá é diferente também de estar estudando em casa, né? Porque a gente se organiza melhor, foca. Então, naquele momento, eu sabia que eu estava estudando, que eu estava escutando, que eu estava lendo. Quando você está em casa, principalmente eu tenho filha, então, assim, aqui você sempre tem uma coisa para desviar a tua atenção. Lá não, lá a gente está centrado, né? Você está focado naquilo o tempo todo que você está lá. E assim, pela tua experiência de concursos, né, de saber as questões, de colocar, e a gente ter acesso a essas questões, acho que faz a diferença. Não dá pra gente querer ler livro. Tem que praticar, né, e lá a gente conseguiu isso, eu acho. Para concurso não é a mesma coisa que estudar para a vida real, né? Concurso tem um jeito diferente de estudar, que a Tânia acabou de falar, que é um direcionamento muito bom. A Marli está falando que saudade, a Marli está falando da Ruth, professora top, muito. A Patrícia está perguntando, o que você faz lá? Quais procedimentos na atenção básica? Lá em Osasco, eu faço tudo da parte da clínica geral que eu consigo lá no posto, então eu faço restauração, eu faço profilaxia, raspagem, exodontia, faz abertura de canal para mandar para eles tratarem na endodontia, né? É uma parte de clínica geral mesmo. Uhum.
Não, bacana, né? Porque o pessoal às vezes tem a dúvida, né? Ah, faz isso, faz aquilo. Não, e é uma clínica geral que, E como Osasco e São Bernardo tem centros de especialidade, você tem essa especialidade. possibilidade de encaminhar também, né, para os centros de especialidade depois. Sim, então lá a gente faz a restauração ou abre o canal, e se é um dente que, por exemplo, sei lá, um terceiro molar, eu posso encaminhar para o centro de especialidade, né? Se é um supra, alguma coisa. Então você faz mesmo geralzão. Bacana. Ótimo, ótimo. A Marli só está te elogiando, elogiou a gente também. Obrigado, Marli. A CDE Leal está perguntando como você se organizou nos estudos. Ah, então, é que eu sou meio metódica. Então, o que que acontece? Na época, quando eu comecei a estudar, minha filha era menor ainda, tudo, eu tinha o consultório e a casa, né? E aí eu determinei que, tipo, sei lá, terça e quinta eu deixava a minha filha na escola e eu ia estudar, porque era um momento que a minha casa estava em silêncio, sozinha, que eu não ia ter nada me atrapalhando. Então eu estudava terça e quinta a tarde toda, depois tinha dias que eu chegava do trabalho quando ela dormia e eu estava disposta, eu estudava à noite, daí eu ia no seu curso, então teve cursos que foram mais longos, né? E aí a gente ficou vários finais de semana, então era sábado e domingo o dia inteiro lá. Mas eu acho que é importante ter uma rotina, né? Não adianta eu falar assim, amanhã eu estudo, ou ai, daqui a pouco, não. Eu sabia que assim, terça e quinta eu tinha que estudar. Então era a tarde inteira Ótimo. estudando, telefone desligado, a minha filha estava na escola e ponto. E ela estava com quantos anos agora, sua filha? Ela nasceu em 2007, agora ela está com 12. Ah, agora já está quase, já é uma Agora já tá, pré-adolescente já, né? já é adolescente. Aham. É, Mas na não, época mas. ela estava menorzinha, né? Aham. Então demanda mais atenção, né? Sim, sim. Então eu aproveitava o tempo que ela estava na escola, ou às vezes de final de semana quando eu queria estudar, que estava perto, tinha saído um edital, então eu deixava ela com a avó, santas avós, e aí eu estudava Aham. sábado, domingo. Que bacana. Tem que ter, Ótimo. tem que ter uma rotina, não adianta falar Aham. assim, eu vou estudar e aí você acaba não pegando para estudar. Tem que ter rotina, eu acho. Não, isso é muito importante. Você falou essa rotina, ter consistência, né? Sempre estudar. Porque, assim, se você falar assim, ah, vou estudar quando eu estiver tranquilo, às vezes nunca acontece. Agora Nunca. calhou do Covid da gente ficar, muita gente ficar tranquila. Mas geralmente a rotina de todo mundo é uma loucura, né? E as pessoas falam, não, vou deixar para estudar quando estiver tranquilo. E aí, né, vai deixando, deixando, como você falou, e o sonho de E não você passar, estuda. e aí só vai sendo adiado, né? Então, se você decidiu, como a Tânia decidiu, colocar o concurso como prioridade, né? Tem que ter essa rotina, tem que ter essa prioridade, porque se você falar, ah, quando eu estiver tranquilo, quando tiver, você sempre vai arrumar uma desculpa para não começar. Pra Então não tem que estudar. começar, Ah, eu né? vou estudar à noite. Aí você passou o dia É, inteiro, aí teve trabalho, filho, tal. O que que acontece à noite? Você dorme e não estuda, né? uhum. Então acho que é importante essa rotina. E outra coisa é não deixar para estudar só quando sai o edital, né? Quando eu falei, não, eu vou tentar um concurso público, eu comecei a estudar bem antes, né? Porque eu já Uhum. estava muito tempo sem estudar. E mesmo não tendo os editais, está sempre estudando. Isso foi uma coisa que a gente trocou figurinhas e até uma grande amiga que eu fiz lá no curso também, a Rogéria, que já estava na minha frente, e ela falou: não, Tem que tem que estudar, estudar. não espera sair o edital, não, você tem que ter aquela frequência de estudo, né? Porque aí quando sai o edital, você só orienta o seu estudo, né? Direciona para aquilo lá, mas você já está com a base toda na cabeça, como você falou. Não, é muito importante o que você falou, porque assim, se você esperar passar o edital, você já fica atrasado, né? Tem um monte de gente que já está estudando. E aí você Pois vai é, querer tirar o atraso em um mês, 2 meses, você não vai conseguir, porque não não vai dar consegue. tempo, né? Então, É. essa rotina que você falou, essa questão de ir estudando, são coisas muito importantes que, né,
fez toda a diferença para você, né? Então é muito Gente, o pessoal tem bom. que entender, né, Darcy, que é um processo, né? Um processo, né? É um Todo mundo quer processo. passar no primeiro concurso, isso é Não inegável. passa. Até, mas assim, né? Quem passa no primeiro são casos raros, né? São pessoas É, excepcionais, assim, né? Geralmente é. todo mundo vive um processo. O meu processo até acho que foi mais longo que o seu. Eu falo lá que eu comecei a prestar em 99 e só fui passar em 2004 no primeiro concurso, né? Então, eu comecei em Então, 2015 e fui chamada em 2017. Até que foi já rápido. acelerou, né? Isso que eu falo Acelerou. dessa questão do concurso, do curso, é uma acelera para acelerar esse processo, né? Então, esse que é o bacana. A Patrícia também está perguntando, e o concurso tem para clínico geral e para especialista? Depende do concurso, Depende do né? concurso. Uhum. Até o de São Bernardo tinha bastante. Foi o mesmo que tinha para especialista ou foi depois? Para São Bernardo teve para especialista e para geral. Na Geral. época, como eu estava pensando em São Caetano, eu até fui te perguntar, eu falei, ai, Darcy, o que, que eu faço? Presto para odontopediatra ou presto para geral? Aí você falou assim, não, pensa, para São Caetano o que você quer é para geral. Então presta para geral. E aí foi quando eu prestei São Bernardo para clínico geral. Não, bacana. Deu certo. A Marli elogiando você, elogiando a gente. Ah, Marli tá, como é que se É, fala? É, suspeita, não? é. O Denis até lembrou da Rogéria. Ó, o Denis. Grande Rogéria. É. Rogéria tá em É. Dayatuba, né? Tá em Indaiatuba? Nossa, faz tempo Em que eu não converso Dayatuba. com ela. Nossa, que bacana. Tá, Ela tá. conseguiu, então, passar em Indaiatuba, porque ela estava em Diadema, né? São Bernardo, Depois foi Diadema, para São depois ela foi para São Bernardes. Bernardo E e agora agora está ela em foi para Indaiatuba. Indaiatuba. Olha que maravilha, que notícia ótima. Fiquei feliz também. É, O Alan perguntou quantas provas você prestou até ser nomeada no primeiro. Ave, foi bastante. É porque eu não lembro a ordem das provas, Alan, né? Então, mas tudo que aparecia eu prestava. Eu brinco, até onde Judas perdeu a bota, né? E meu marido também brincava, nossa, mas você vai prestar, você passa lá, você não vai Aham. trabalhar lá. Eu falei, não, eu só vou prestar para treinar. Só vou prestar para treinar. Eu prestei Santos, prestei Diadema, prestei Jundiaí, prestei Barueri. Lembra aquela Ah, prova de Barueri? muito difícil. Uhum. Muito difícil. Aham. Prestei Louveira. Prestei muitas. Prestei uma outra que foi cancelada, não lembro o nome do município, ali perto de Jundiaí também, que depois teve de novo a prova. Prestei várias, não lembro, gente. É Prestei difícil. São Bernardo, São Não. Caetano, prestei Taboão, prestei Osasco, prestei Sesc, prestei um monte. Não, e a Tânia falou desse monte, eu também, eu prestei muitos antes de passar. Eu falava que eu prestava em média 5, 6 concursos no ano. Fui passar depois do sexto ano, eu prestei uns 30 concursos antes de passar do primeiro, É, né? Então, assim, o meu processo foi mais lento ainda do que da Tânia. A Marli tá falando que tá ansiosa para o próximo concurso. Tem que estudar, hein, Marli? Ah lá. O Alan perguntando: há vagas na prefeitura para especialista em saúde coletiva? É não difícil. sei, tem, é difícil, É né? difícil. Eu vejo assim. É mais para as Geral, partes clínicas, né? geralmente para a parte clínica. Se pedir saúde pública, ele é um, sei lá, para estratégia, às vezes eles pedem, né? Como Eles prova de colocam como título. critério de desempate também, É, né? De títulos, é isso que eu ia prova de falar. título. Então, assim, difícil de pedir especialista em saúde pública, né? Porque eles vão pedir especialista nas diversas áreas do centro de especialidade para trabalhar no centro de especialidade, atenção secundária. Agora, um especialista em saúde pública vai trabalhar na estratégia, né? Tem muitos concursos que até exigem, às vezes, essa questão, mas não que, né, é uma exigência, assim, geral, A, né? Mas a SPDM, por exemplo, ela pede como critério de títulos, né? uhum. Não é? Esse PDM. E tinha alguns que eles pediam até para para ter mesmo, né? Algumas OSs aí acabam pedindo mesmo.
Mas assim, né, não é que você vai fazer só epidemiologia, você vai trabalhar na estratégia, né? A Marli falou que tem o meu livro, assim como a Tânia. A Tânia Ah, também. então, doutora Marli, trata de fazer. E a Tânia é o espelho para que você veja que dá certo, né? Dá certo e, né, é muito bacana. Ô, Tânia, ó, a gente já ficou falando Oi, 50 minutos, eu fiquei te entrevistando, olha como passa rápido. passou Eu, rápido. eu queria que você deixasse assim uma dica para todo mundo que está estudando, tá te ouvindo, está ouvindo a gente. E uma dica que foi. Eu já perguntei da dica importante, mas uma dica geral, assim, para o pessoal que está se preparando para os concursos. Ai, eu acho que o importante é aquilo que eu falei antes, é acreditar que é possível, sim, né? Não ficar pensando só naquilo que está descrito no edital, de número de vagas, não ficar pensando negativo, porque tem maracutaia, que nem a gente conversou no começo, tal. O importante é você focar, esquecer o resto. Eu vou estudar, eu vou me propor para fazer aquilo, não tem impossível, né? Quanto mais a gente se dedicar, a gente consegue. Eu me espelhei em tudo que você falou. Então, eu acho que hoje eu devo muito a você. Ah, E sim, porque os que seus conselhos, a sua experiência, a sua ajuda, né? Eu acho que o importante é acreditar. Esqueçam um pouquinho do edital, estudem como rotina, né? Coloquem isso como uma rotina, não espere o edital e acreditar. Deixa o edital lá quietinho, né? Olha lá só o que é importante. Não o número de vagas, se é cadastro reserva, nada disso, e se dedicar. Se não, dedicar, muito. porque não é impossível. Né? Você conseguiu, eu consegui, a Rogéria conseguiu, um monte de gente consegue. Assim, fruto de trabalho, né? Essa coisa que você falou, né? Se a gente fala, mas você não faz a sua parte, eu sempre falo que quem fez a parte mais importante no processo foi você. Então foi você que foi lá, sentou a bunda na cadeira, estudou, foi você que decidiu fazer o curso, foi você que ia lá de sábado e domingo, foi você que perdia as terças, perdia entre aspas, né, as terças e quintas estudando, Ganhei, né? Muita ganhou, coisa com né? isso. Então é isso que tem que ter essa mentalidade. Essa mentalidade que a Tânia falou, eu acho que é muito bacana que você falou isso, porque é um, eu acho que é essa mentalidade, com essa mentalidade você vai longe em qualquer área, em concursos principalmente. Né? Então, Acho que a eu, gente tem que acreditar e ter pensamento positivo, né, Darcy? Se a gente ficar só sim, naquilo, só colocando o negativo, é claro que a gente não vai se dedicar, porque, né, tá naquele negativismo, não vai dar, não é, sei, é só uma vaga, é só é não sei o só uma quê, né? vaga. Já Tá vai, vendo, é só gente? maracutaia, né? Então, E tudo é o isso. que eu falei, eu não fui bem na prova de Osasco, né? Se a gente for ver, é uma Uhum, coisa que a gente fala, se você ficar entre os 20 primeiros, você tem uma chance, né? Tal. Eu uhum. fiquei longe, gente, e hoje eu tô lá, ó lá, né? Feliz, fazendo 20 horas, Feliz, tendo mais 20 tempo, né? horas. Podendo Pois assumir é. tabuão, então, né? O Denis Podendo falando assumir, mentalidade de mentalidade de investimento. investimento, né? É. Investindo tempo para colher sucesso lá na frente, colher conquista, né? Eu E eu fico acho muito que, que a gente conversar, só te cortando um pouquinho, Darcy, não? eu pude ter a oportunidade de conhecer muitas pessoas lá no curso e a gente pegou uma amizade, você troca experiência, você conversa sobre a experiência do outro, a gente acaba aprendendo um com o outro, né? Nós como alunos e fora todo o apoio que vocês dão lá, não só você, como todos, né? Então, eu acho que esse trocar figurinhas é muito legal, do que a gente está solitário aqui em casa estudando, que é o que eu falei, não é a mesma coisa. E a gente sempre pensa, né? O pessoal vai fazer um curso preparatório para o concurso, vai estar lá todo mundo como um inimigo. Não é assim, né? Não é assim. O pessoal que vai lá, claro, sempre tem um ou outro que é ressabiado, mas a grande maioria vai lá
até para um ajudar o outro. Essa ajuda mútua, É, né, faz diferença também. Quando os alunos se juntam, sempre vai dar um resultado melhor do que quando fica um individual no seu canto. Então, o que a Tânia falou sim, também foi muito bacana dessa questão, né, de ir lá, conversar com gente que já prestou concurso, ter gente que já passou, tem gente que já fez vários concursos, né? Então, tudo isso agrega. Então, assim, eu fiquei quando eu te chamei, Tânia, eu te chamei porque eu falei, nossa, primeiro que eu fiquei muito contente quando você deu a notícia de ter sido convocado em Osasco, né? Primeiro lá em São Bernardo, depois em Osasco. São Bernardo era um processo seletivo, mas já começou, né, aquela sua carreira na área pública. E aí agora você tá lá em Osasco aguardando o tabuão, né? E assim, tranquila nessa época de Covid ainda, né? Se imagina, né? exatamente, pessoal. Hoje eu tenho Então, meu salário, né? O então consultório tudo está isso. fechado, gente, é só para urgência e Hum, emergência. Se não ah. tivesse o salário, Então fez toda a diferença você ter fez se toda a diferença. dedicado, você ter ido atrás, você ter perdido, ganhado as tardes de terça e quinta, feito o curso e tudo mais. Então eu fico assim também muito contente que você conquistou essas vagas, está esperando um outro concurso, né? E assim quando a gente presencia isso, a felicidade de vocês pode ter certeza que é um pouquinho, a gente fica muito feliz também, porque mesmo sabendo que a nossa participação é pequena, né? Porque quem faz a diferença é o aluno, a gente fica contente, porque de alguma forma a gente participou. Então, assim, quando a gente tem essas notícias como você me deu quando foi convocada, assim, você pode ter certeza, eu fiquei muito radiante na hora que eu recebi a mensagem, porque, assim, o sucesso de vocês, assim, bate muito forte, assim, no coração nosso, porque é a nossa missão, né? A missão era essa e que vocês Não, conseguiram. eu vejo que você faz com amor, né? Eu vejo que você faz realmente com amor. Você ajuda a gente com amor. Quantas vezes eu te incomodei fora do horário de aula? Ah, mas que isso. Então, Tânia, eu queria de novo agradecer você de coração, te parabenizar por todas essas Obrigada. aprovações, né? Eu já te parabenizei pelo WhatsApp, mas parabenizar aqui para todo mundo escutar, né? E dizer que fiquei muito feliz e estou também aguardando ansiosamente a sua convocação em Taboão para você ter o duplo vínculo, né? E que você consiga fazer também pediatria e mais as 20 horas de É porque Osasco. pediatria é o meu amor. Mas pode ter certeza que se eu for chamada, eu vou. Você vai ser o primeiro a saber. Então, assim, muito obrigado por ter se disposto a Imagina. participar, por falar para o pessoal aqui, né? Então, eu sou só agradecimentos para você e foi muito bom ter conversado aqui com você essa tarde. Obrigada eu, Darcy, Obrigado, pela Tânia. oportunidade de passar esse pouquinho do que você me ajudou aí, Não, tá que bom? isso. Eu só vou E encerrar pessoal, aqui, mas acreditem, acreditem, acreditem. O importante é acreditar. muito obrigado, Tânia. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Então, gente, essa foi a nossa conversa com a Tânia, né? Que história bacana, né? E tudo deu certo. Como o Denis falou, vaga no céu garantida, a gente sempre brinca, né? E é a paixão dela, né, Denis? E a gente fica muito contente, né, quando acontece isso, né? A gente participa do processo. Mas a gente sempre sabe que essa participação. Ó, o Denis dá tempo de participar um minuto aí, Denis. Diga aí, Denis. E Denis também é professor do nosso curso, né? Então, Denis sempre dando as contribuições. Ontem ele deu aula lá na nossa faculdade também, então só agradecimentos a Denis. Não, não deu, Denis. Fala, garoto. Só dá um oi pra galera aí que temos um minuto, Denis. E aí, tudo bem?
Brigadão por estar aí e Eu que sempre agradeço. Tamo aí junto. participar. Prazer pra gente. Ô, Denis, brigadão. Falou, garoto. Abraço, pessoal. Abraço. Então, obrigado, gente. Abraço e até amanhã. Amanhã a gente tem uma live de pério, de nova classificação das doenças periodontais com o Caio, né? E sábado a gente tem a live com a Ruth. A Ruth estava aí no comecinho da live. A gente vai falar de uma live de língua portuguesa. Então, amanhã, pério, nova classificação das doenças periodontais. Denis, filho do seu Celestino, periodontista, né? E sábado, Ruth, língua portuguesa, tá joia? Como é a prova oral, às vezes são casos clínicos, viu, Tatiana? Mas não todos os concursos que tem, tá bom? Um abraço, gente. Obrigado pela participação. E até amanhã. 5 horas amanhã, 17 horas.